Salve, salve, seus pés de chilosma tuediana! Tudo bem com vocês? Vocês acreditam que a gestão de vários parques nacionais não é mais considerada uma prioridade para o governo federal? Pois é, não é uma grande surpresa, tendo em vista a situação que a área ambiental se encontra hoje em dia. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre a privatização das nossas unidades de conservação nesse giro florestal de notícias. Meu nome é Rafael Luiz Mateus, esse é o Guia da Floresta. Já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreva no nosso canal para apoiar a divulgação científica no manejo das unidades de conservação. Já te adianto que se você quiser saber um pouquinho mais sobre o que é o manejo de unidades de conservação, clica nesse vídeo aqui em cima que ele vai te direcionar para um outro vídeo onde eu explico como que a engenharia florestal faz o manejo das unidades de conservação. Pessoal, no dia 13 de abril saiu um decreto federal que inclui mais 9 unidades de conservação no Programa Nacional de Desestatização. Entre elas, temos os incríveis parques nacionais da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, e o da Serra da Bodoquena, no Mato Grosso do Sul. O decreto qualifica as UCs, ou Unidades de Conservação, para o Programa de Parceria e Investimentos, o que permite a transferência delas para a iniciativa privada. De acordo com o Planalto, a inclusão dessas UCs no Programa Nacional de Desestatização permite que a iniciativa privada assuma a execução de serviços voltados para a visitação, a conservação e a gestão dessas unidades. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, a implementação dessa desestatização vai trazer um aumento do fluxo turístico, para essas unidades, algo que consequentemente trará benefícios para os municípios que essas UCs estão localizadas. Isso gera empregos, renda e desenvolvimento econômico, pelo aumento da arrecadação de impostos, além de melhorar o diálogo com as comunidades tradicionais de entorno e dos serviços prestados à comunidade local de visitantes. Mas será mesmo que a privatização dessas unidades é só maravilha, como eles afirmam? Vamos analisar essa situação. O artigo 1º, parágrafo 5, do Programa Nacional de Desestatização diz que esse programa busca permitir que a administração pública concentre os seus esforços nas atividades em que a presença do Estado seja fundamental para a consecução das prioridades nacionais. Ou seja, o buraco já começa aqui. O governo federal assume que as unidades de conservação não são mais prioridade nacional. E desde quando garantir a manutenção dos serviços ecossistêmicos não é mais uma prioridade? E eu não estou falando de coisas que algumas pessoas podem julgar até um pouco triviais, como a conservação de uma ou outra espécie ameaçada de extinção, ou de manter um ou outro remanescente de mato em pé. Eu estou falando de garantir que a chuva continue caindo do céu, o que mantém, por exemplo, a produção agropecuária funcionando, ou garantir a perpetuação das nossas comunidades tradicionais brasileiras, ou quem sabe garantir o desenvolvimento farmacológico proveniente da nossa biodiversidade, garantir que continuemos respirando ar limpo. Cara, são tantos serviços essenciais que as UCs nos trazem que nem adianta ficar aqui citando todos eles. Mas ok, vamos tentar olhar para essa privatização com um olhar menos preciosista. Bora tentar levantar os pontos positivos e negativos da privatização das unidades de conservação. O Brasil já possui algumas estratégias de privatização, chamadas inclusive de parceria público-privada. A maioria dos parques nacionais já tinham algum nível de privatização, mas o importante é ressaltar que a gestão das unidades nunca foi papel de empresa alguma. O Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu tem ótimos exemplos de como fazer e não fazer uma privatização de UC. Lá, para você entrar, é necessário pagar, por exemplo, a entrada. E por quê? Porque a visitação é feita por uma empresa, a Cataratas S.A., e ela impõe o uso de ônibus para se deslocar lá dentro. Um parque nacional tem normalmente 3 frentes de atuação: a pesquisa, a conservação e a visitação. Mas a visitação em si não é uma prioridade, por mais que seja obrigatória nessa categoria de unidade de conservação. Inclusive, se você não sabe o que são as categorias de unidade de conservação, áreas protegidas, essas coisas, tem um outro vídeo aqui em cima que vai falar mais sobre áreas protegidas. Então confere lá, pode clicar que ele vai abrir uma outra janelinha, beleza?
Mas vamos continuar. Mas justamente por não ser prioridade os serviços prestados ao público dentro de um parque, podem ser realizadas por empresas privadas. Por exemplo, o ônibus que você utiliza para se deslocar do centro de visitantes do Parque das Cataratas do Iguaçu até a trilha nas quedas d'água não são responsabilidade pública. Se você também, por exemplo, quiser fazer um passeio de bicicleta lá dentro, a disponibilização dessas bicicletas também não é prioridade para o manejo da unidade. Ou seja, os serviços que são prestados para os visitantes podem ser sim geridos por empresas, desde que tais serviços não estejam contrários aos objetivos de conservação descritos no plano de manejo da unidade. Não sabe o que é plano de manejo? Fica ligado aqui no canal que em breve vamos fazer um vídeo explicando o que é esse tal documento. Mas em resumo, ele é o guia central de toda e qualquer UC. Tudo que se pode ou não pode fazer lá dentro tem que estar descrito dentro do plano de manejo. Outro exemplo de serviço é, digamos que dentro de uma unidade de conservação tem um lago muito bonito. Ir até lá para contemplá-lo, fazer piquenique, passear em volta dele, é algo assim que não exige tantos custos, principalmente quando você compara o custo-benefício que tais atividades promovem para a população que o visitam. Agora, digamos que exista uma demanda por passeios de caiaque, ou sei lá, pedalinhos pelo lago. Bom, nesse caso, primeiro tem que ser visto no plano de manejo se é permitido tal atividade. E depois, a gestão da unidade pode abrir uma licitação para que alguma empresa assuma essa demanda e comece a oferecer o serviço de caiaques no parque. Dentro do Parque da Serra da Bodoquena, por exemplo, a gente tem rios incrivelmente belos, cristalinos, cercados por uma vegetação maravilhosa. Além de contar com algumas quedas, que atraem muitas pessoas para a prática do rafting. Contudo, nessa região existe uma predominância de rochas calcárias e dentro dos rios, principalmente nas quedas d'água, existe um fenômeno geológico conhecido por depósitos de tufas calcárias. Em resumo, esse fenômeno é a criação constante de formações calcárias nos rios, que criam barragens, quedas d'água, é algo que gera belas paisagens que vemos por lá. Contudo, esse é um fenômeno constante e que pode ser muito impactado pelas atividades de rafting. Ou seja, esse tipo de atividade até pode ser implementada dentro do parque, só que com muito controle e respeito à capacidade de suporte do ambiente, para que as tufas calcárias simplesmente não desapareçam com o passar do tempo e o uso excessivo da população naquela região. E se caso o rafting for liberado, quem vai fazer a fiscalização dessas atividades, que normalmente são realizadas por empresas privadas, é a gestão do próprio parque. E seria muito contraditório se uma empresa privada fizesse a gestão inteira do parque, assim, como a gestão da visitação, porque ela iria fiscalizar o seu próprio trabalho, e é por essas e outras que privatizar os serviços de visitação são até benéficos para as unidades, pois desafoga a gestão das mesmas, que normalmente não tem subsídios suficientes para cuidar de todas as frentes de manejo de uma OC. Mas privatizar toda a gestão é o mesmo que colocar o lobo para cuidar do galinheiro. Isso nunca vai dar certo. Além do mais, empresa tem o foco principal no acúmulo de capital. Eles querem ganhar dinheiro. E assim, pessoalmente falando, não há mal nenhum nisso. Contudo, nenhuma unidade de conservação deve ser feita com foco no acúmulo de capital. Inclusive, nenhuma unidade de conservação deve dar lucro, muito menos ser autossustentável economicamente falando. Pensa assim, imagine uma biblioteca pública. Você já imaginou se ela tivesse que arcar com todas as suas despesas sem poder contar com o aporte de dinheiro público? Pagar contas de luz, salário de funcionários, compra de livros e sei lá quantas outras coisas que geram despesas para ela funcionar. Ela teria que cobrar pelo menos pelo empréstimo dos livros. E a partir daí, qual o benefício que ela traria para a sociedade? Biblioteca não tem o foco no entretenimento somente. Elas possuem o objetivo de elevar o conhecimento de uma população, algo que é revertido para a própria sociedade de milhares de formas possíveis, principalmente no desenvolvimento socioeconômico,
da sociedade. Então, é de se esperar que o governo banque as bibliotecas, para que elas tragam benefícios às sociedades que não estejam ligados diretamente ao lado econômico, mas sim para o desenvolvimento. E o mesmo funciona para as unidades de conservação. As UCs devem ser vistas como estruturas que promovem o desenvolvimento de uma sociedade, e não como uma atividade econômica, achando que o único benefício que elas podem trazer para o município, sei lá que for, é a geração de renda e arrecadação de impostos. Outro ponto fundamental das UCs é que elas promovem a educação ambiental. Pois pensa assim, se eu não conheço nada da natureza, como que eu posso me identificar com ela e entender da sua importância? Por isso, quando aumentamos o nosso contato com o ambiente, a gente também aumenta a nossa conexão com ela. Consequentemente, passamos a entender como somos dependentes dos serviços ecossistêmicos que são feitos pelas unidades de conservação. Ou seja, quando privatizamos totalmente uma UC, estamos criando mais barreiras para que a população queira visitá-las. Pois, assim, com muita certeza, a primeira ação que será feita dentro de uma UC privatizada é iniciar a cobrança pela entrada. E como isso vai ajudar no incentivo à visitação? Como que isso vai ajudar na otimização da conservação? Como que isso vai ajudar a aumentar o sentimento de pertencimento que devemos ter perante as nossas áreas naturais? A gente sabe que o nosso país é pobre na sua grande maioria. Logo, cobrar entrada em unidades de conservação vai contra todos os objetivos que elas foram criadas. Inclusive a visitação dentro de unidades é pensada exatamente para este fim de educação ambiental, para que as pessoas conheçam a natureza, se conscientizem da sua importância, e não para um mero divertimento, entretenimento, mas uma maneira de praticar a educação, de conexão com as pessoas. Então imagina, enquanto o papel da gestão das unidades é fazer todo o possível para incentivar o acesso da população, independentemente da sua classe social, elas passem a começar a dificultar esse acesso. Qual que é a lógica disso? E, sinceramente, o governo brasileiro nunca olhou para as unidades de conservação por esse lado. Por isso, inclusive, que elas vêm sendo cada vez mais sucateadas, ao ponto que a única alternativa plausível parece ser passá-las para iniciativa privada. Vai ver como são os parques nacionais dos Estados Unidos, tido como um dos países mais capitalistas e que priorizam lucrar em cima de tudo. Nem lá os parques têm a gestão privada. Se você quiser visitá-los, muito provavelmente a entrada será gratuita ou mediante um pagamento de uma taxa bem baixinha. Mas se você quiser acampar ou usufruir de qualquer outro serviço extra, aí sim você paga algo a mais por elas. Mas por que isso ocorre lá? Porque eles têm os seus parques como patrimônio do seu país. A população sente orgulho deles e eles entendem que os benefícios não se resumem apenas para enriquecer os cofres públicos ou empresas privadas. Por isso, pessoal, eu insisto que vocês visitem as unidades de conservação. Incluam elas nos seus roteiros de férias. Elas são nossas e nos definem como brasileiros, viventes em um país mega diverso e incrivelmente rico. Então, não sejam contra a privatização, desde que ela seja feita dentro de limites estabelecidos pela gestão pública das unidades. Mas fiquem atentos e lutem sempre contra a privatização total das UCs. Vamos ficar ligados sobre como que o governo federal brasileiro pretende levar a privatização desses parques, que há muito tempo são preciosidades da população brasileira. Mas, enfim, chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado a você que me acompanhou até aqui. Eu espero que tenham gostado bastante e não se esqueçam de deixar o like. Isso ajuda muito na distribuição do vídeo, o que leva essa informação aqui sobre as unidades de conservação para muito mais pessoas. Se inscrevam também aqui no nosso canal, porque isso ajuda muito a crescer e poder criar mais conteúdos como este. Por hoje é só. E qualquer coisa, fujam para as florestas e não deixem que eles te cobrem por isso. Beleza? Falou, meus queridos!